o filho que seguiu os passos do lendário pai da Força Delta e se tornou um fuzileiro naval. No entanto, o que o esperava não era a honra, mas um orgulho despedaçado e o corpo coberto de hematomas. Em uma única visita, ao descobrir as marcas de violência gravadas no rosto do filho, o olhar do pai, um veterano de guerras, brilhou com a intenção assassina de um campo de batalha. E com um único telefonema, ele planeja uma vingança ao lado de um homem que detém o poder supremo. Se você gostar da história, inscreva-se e ative as notificações. Obrigado. Aquele homem abriu os olhos às 6 horas da manhã em ponto. O relógio biológico em seu corpo, que não permitia nenhum minuto de erro, o acordou sem a necessidade de alarme. Era uma sensação gravada em sua carne ao longo de décadas percorrendo zonas de conflito ao redor do mundo. Agora, o calor da cama confortável e a presença da esposa amada estavam ao seu lado, mas a tensão impregnada em cada célula não havia desaparecido completamente. Ele se levantou silenciosamente e foi até a janela do quarto. O céu a leste sobre a Baía de Guanabara começava a clarear fracamente. Houve um tempo em que ele olhava para o nascer do sol calculando sua sobrevivência e o sucesso da missão do dia, mas agora, ele apenas observava a aurora pacífica iluminando os condomínios da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O nome do homem era Roberto Silva. Ex-líder de equipe do 1º Destacamento Operacional de Forças Especiais, a unidade mundialmente conhecida como Força Delta, onde serviu como um brasileiro com dupla cidadania que se tornou lenda. Agora ele era um pai de família comum no Brasil. Observando a esposa e o filho dormindo por um momento, ele foi silenciosamente para a sala de estar e começou seu alongamento. Cada movimento para soltar as articulações e relaxar os músculos era fluido como a água, mas preciso e cortante. Seu corpo ainda se lembrava. Todas as técnicas e sentidos para sobreviver em situações extremas. Mas ele não precisava mais disso. A vida que ele construiu ao retornar à sua pátria após a aposentadoria era a própria paz que ele imaginara por tanto tempo. Transformado em empresário, ele se estabeleceu rapidamente com a perspicácia e determinação dos tempos militares, e teve um filho, Mateus, que ele amava mais que a própria vida, fruto de um casamento tardio. Mateus era tudo para ele. Era a recompensa brilhante que veio tarde em sua vida áspera e desolada. O filho, Mateus, via o pai como um herói. As fotos desbotadas e o velho uniforme guardados no escritório de casa, a bússola militar ou a faca de combate que o pai mostrava casualmente de vez em quando, estimulavam a imaginação do jovem Mateus. O pai não falava muito sobre seu passado, mas sua postura ereta, seu olhar silencioso, porém avassalador, e a aura intocável que emanava dele faziam Mateus intuir que seu pai não era uma pessoa comum. Mateus queria ser um militar forte e honrado como pai. Queria trilhar o mesmo caminho. Acreditava que essa era a maneira de dar a maior alegria ao pai. Quando se formou no ensino médio e recebeu a carta de aprovação da universidade, Mateus colocou o documento diante do pai e disse com firmeza: "Vou me alistar no Corpo de Fuzileiros Navais." O rosto da esposa empalideceu, mas Roberto olhou fixamente nos olhos do filho. Não havia ali a rebeldia imatura de um jovem, mas uma determinação firme e um respeito puro pelo pai. Roberto não impediu a escolha do filho. Se um homem escolheu seu próprio caminho, deveria aprender a se responsabilizar pelos resultados. No entanto, ele sabia que o exército que o filho imaginava e o exército da realidade poderiam ser diferentes. Especialmente os fuzileiros navais do Brasil, conhecidos por serem os mais fortes e rudes, seriam um mundo completamente diferente do sistema americano que ele havia vivenciado. Ele deu um tapinha no ombro do filho e fez apenas um pedido: não seja subserviente em nenhuma situação. Não perca a si mesmo. Essa é a virtude mais importante de um soldado. No dia em que o filho se apresentou, Roberto observou as costas dele de longe. A visão dos jovens de cabelos raspados entrando em grupo no centro de instrução Almirante Milcíades Portela Alves. No meio deles, ele viu o filho caminhando com as costas excepcionalmente eretas. Roberto não conseguiu se mover e ficou ali até que a figura do filho desaparecesse completamente. Ele vai se sair bem. Afinal, é meu filho. Mas em um canto do coração, uma ansiedade desconhecida surgiu como uma névoa.
ele tentou ignorar a realidade dessa ansiedade. A cerimônia de formatura acabou e a verdadeira vida militar começou. Nos primeiros meses, o filho mostrava uma imagem vigorosa através das cartas. Dizia que o treinamento era difícil, mas gratificante, que se dava bem com os companheiros de turma, guris, e que tinha orgulho do pai. Roberto lia as cartas do filho e se sentia aliviado. Ficava orgulhoso pensando que o filho estava finalmente encontrando seu próprio caminho. Mas com o passar do tempo, o conteúdo das cartas começou a mudar um pouco. A caligrafia ainda era forte, mas entre as frases transparecia um cansaço sutil. Não havia expressões diretas de que estava difícil, mas sentia-se um vazio estranho, como se estivesse sendo oprimido por algo. Os sentidos aguçados de Roberto começaram a enviar sinais de alerta. Algo estava errado. Ele começou a investigar a unidade do filho sem que a esposa soubesse. Coletou informações através de pesquisas na internet e comunidades de reservistas. As informações que descobriu o deixaram ainda mais ansioso. O batalhão onde o filho foi lotado era conhecido dentro dos fuzileiros navais por ter uma hierarquia excessivamente rígida e muitos trotes violentos. Rumores feios sobre espancamentos e atos de crueldade não paravam. O coração de Roberto esfriou. O exército em que ele serviu por décadas era cruel com os inimigos, mas uma organização baseada na confiança e respeito mútuo mais forte do que qualquer outra coisa entre os companheiros. A situação em que o espírito e o corpo eram quebrados por aliados antes mesmo de lutar contra o inimigo era um absurdo que ele não conseguia entender, ou melhor, não queria entender. Ele aguardou ansiosamente a data da próxima visita, sem demonstrar nada à esposa. Precisava confirmar olhando diretamente nos olhos do filho. Desejando ardentemente que sua ansiedade fosse apenas uma preocupação precipitada. Porém, ao contrário de seu desejo, o destino estava se preparando para fazê-lo enfrentar a raiva mais fria de sua vida. O soldado Mateus Silva prendeu a respiração. Tentava se fundir com a escuridão, encolhido num canto do armário. Lá fora, as risadas do Cabo Ferreira e do Sargento Gomes ecoavam pelo alojamento como som de demônios. A fumaça sufocante de cigarro, o cheiro de suor e o cheiro de poeira úmida se misturavam e feriam seus pulmões. Ele queria ser um militar parecido com o pai. Uma mentalidade forte e uma firmeza que não transige com nenhuma injustiça. Esse foi o objetivo que gravou no peito ao se alistar nos fuzileiros. No entanto, a realidade estava arrastando seus ideais para o esgoto, zombando dele. Ali, um soldado não era uma existência honrosa. Era apenas o predador mais baixo na cadeia alimentar absoluta chamada hierarquia. Quando ele foi transferido para a unidade, os veteranos antigões mostraram um interesse peculiar em seu histórico. O fato de seu pai ser um ex-oficial das Forças Especiais Americanas e de uma unidade lendária piorou a situação assim que se tornou conhecido. No início, choveram perguntas misturadas de curiosidade e inveja. Quantas pessoas seu pai já matou? Americano ganha muito em dólar, né? Essas piadas sem graça gradualmente se tornaram espinhos afiados que perfuravam Mateus. Deve ser bom ter um pai fodão. Vamos ver se você é tão bom assim. Aos olhos deles, Mateus parecia arrogante e metido. Se ele mostrasse um desempenho um pouco melhor no treinamento, zombavam dizendo: o filhinho de Yankee é diferente mesmo, e se cometesse um pequeno erro, insultos humilhantes voavam. Só serve para isso e fica se achando por causa do pai. A violência começou com coisas muito triviais. Viravam sua bandeja de comida porque ele não comeu na ordem correta, ou faziam esfregar o chão do banheiro a noite toda com escova de dentes porque a limpeza não estava do agrado deles. A privação de sono era rotina. Quando terminava o turno de guarda e tentava fechar os olhos, alguém se aproximava silenciosamente e o arrastava para o depósito. No começo eram ameaças verbais e xingamentos. Então, a partir de certo momento, os punhos começaram a voar. O choque ao ser agredido pela primeira vez veio mais da humilhação mental do que da dor física. A honra e o orgulho militar de que o pai falava não existiam em lugar nenhum. Apenas a miséria e a impotência envolviam seu corpo. Quem liderava os atos cruéis era o Cabo Ferreira.
Ele era o xerife entre os praças e até os oficiais faziam vista grossa para ele. Ele gostava da violência. Achava que era seu direito pisotear os fracos e reinar sobre eles. Mateus era sua melhor presa. A postura correta de Mateus e seu olhar que raramente se submetia estimulavam ainda mais seu sadismo. Ele chamava Mateus de Delta Júnior e o atormentava de todas as formas bizarras imagináveis. Fazia-o ficar em posição de sentido por horas sob o sol escaldante do verão carioca com equipamento completo, fardo de combate, ou deixava do lado de fora molhado após um banho frio no inverno. O motivo era sempre o mesmo: sua mentalidade é fraca. O que seu pai diria se visse isso? Provavelmente nem te consideraria filho. As palavras do Cabo Ferreira tornaram-se lâminas que retalhavam o orgulho de Mateus. O sargento Gomes, responsável pelo alojamento, sabia da situação, mas a ignorava completamente. Não, estava mais para alguém que incentivava. Ele era do tipo que acreditava na tradição de que a disciplina dos soldados é mantida pelos próprios soldados. Às vezes, ao fazer a ronda e encontrar soldados com hematomas, ele apenas zombava: onde você se machucou, seu bisonho? Sem tentar descobrir a verdade por trás daquilo. Para ele, a única coisa importante era que nenhum relatório de acidente subisse de sua unidade. Sob a proteção do sargento Gomes, o Cabo Ferreira ficou ainda mais ousado. Sua violência tornou-se cada vez mais audaciosa e cruel. Mateus pensou em resistir várias vezes. Em sua mente, ele socou o rosto do Cabo Ferreira dezenas de vezes. Mas não podia. Se ele revidasse com violência, o resultado seria apenas prisão disciplinar por insubordinação ou uma punição ainda pior. Acima de tudo, ele não queria decepcionar o pai. O pai disse para não ser subserviente, mas nunca disse para revidar violência com violência dentro da hierarquia. Ele pensava que isso era uma provação dada a ele. Tenho que superar essa dor para me tornar um militar forte como meu pai. Ele lavava o cérebro a si mesmo repetidamente. Nas cartas para o pai, ele nunca revelou seu sofrimento. Pelo contrário, fingia ser ainda mais vigoroso e alegre. Morria de medo de que o pai descobrisse sua fraqueza. Mas havia um limite para aguentar. Com as surras e abusos verbais contínuos todas as noites, a mente de Mateus estava sendo corroída pouco a pouco. Sem dormir direito, não conseguia se concentrar no treinamento durante o dia, e os erros traziam mais violência, repetindo um ciclo vicioso. Seu corpo estava se tornando um trapo. As laterais do corpo, costas e coxas, lugares não visíveis com uniforme, estavam cobertos de hematomas roxos, sem um local intacto. Toda vez que tomava banho e via seu reflexo no espelho, caía em profundo desespero. É essa realmente a imagem de militar que eu queria? Onde estão a honra e o orgulho? O brilho em seus olhos estava desaparecendo. Sentia-se preso em um túnel escuro onde não se via esperança, sonhos ou futuro. Os colegas de turma, cangas, tinham pena dele, mas ninguém ousava intervir. O medo de que eles poderiam ser o próximo alvo calava suas bocas. Mateus estava completamente sozinho. Dentro da fortaleza gigante da violência, ele era um prisioneiro solitário que não podia receber ajuda de ninguém. Na manhã da visita, a unidade estava agitada, diferente do habitual. Os oficiais verificavam meticulosamente o uniforme e o corte de cabelo dos soldados, e o alojamento estava arrumado sem um grão de poeira. O sargento Gomes levantou a voz excepcionalmente durante a formatura matinal. Se alguém falar merda na visita de hoje, considerem-se mortos. Entendido? Seu olhar parou brevemente em Mateus. Mateus respondeu de cabeça baixa: sim, senhor. O sargento viu as marcas leves de hematomas no rosto de Mateus, mas virou o rosto fingindo não ver. Eram marcas que desapareceriam em alguns dias de qualquer maneira. Mateus sentiu mais medo do que alegria com a notícia da vinda do pai. Conseguirei enganar os olhos do meu pai? O pai, oriundo da Força Delta, era alguém que enxergava tudo através das menores pistas. Ele ficou diante do espelho e examinou o próprio rosto várias vezes. Foi uma sorte imensa o Cabo Ferreira não ter batido muito em seu rosto.
O lábio estava um pouco cortado e havia um hematoma fraco perto da maçã do rosto, mas ele achou que poderia enganar dizendo que se machucou no treinamento. Ele tentou praticar uma expressão alegre. Mas seus olhos no espelho estavam mortos e vazios. Por mais que tentasse sorrir, apenas os cantos da boca se contorciam, sem nenhuma emoção nos olhos. Quando chegou ao local da visita, o pai já estava lá. Podia reconhecê-lo à primeira vista, mesmo de longe. Mesmo entre muitas famílias, o pai parecia calmo e sólido como uma rocha que se ergue sozinha. Mateus respirou fundo e se aproximou. Pai, o senhor veio? Sua voz saiu falhada e estranha, até para seus próprios ouvidos. Roberto olhou para o filho sem dizer nada. E lentamente o abraçou. Roberto não perdeu o momento em que o corpo de Mateus endureceu e ele estremeceu instantaneamente. Uma micro-reação de dor foi transmitida à mão de Roberto que envolvia as costas e a lateral do corpo do filho. A expressão de Roberto não mudou, mas seu olhar tornou-se frio como gelo. Enquanto estavam sentados comendo a comida que trouxeram, uma marmita caprichada com a comida favorita dele, quase não houve conversa. Mateus fingia se concentrar apenas na comida, evitando o olhar do pai. Roberto observava o filho silenciosamente sem pressioná-lo. Cada ação do filho era um objeto de análise aos seus olhos. O movimento do maxilar ao mastigar a comida não era natural. Era prova de que havia ferimentos dentro da boca. Havia marcas de arranhões no pescoço, visíveis de relance pela gola da camiseta. Mas a maior prova eram os olhos do filho. Aqueles olhos que um dia brilharam com inteligência e confiança, agora tremiam ansiosamente como os de um animal assustado. Profundo cansaço, resignação e uma dor que não podia ser dita a ninguém estavam condensados ali. Roberto largou os talheres e perguntou em voz baixa: "O que houve com o seu rosto?" Os ombros de Mateus estremeceram. "Ah, isso! Bati durante o treinamento. Errei ao pular um obstáculo." Ele tentou falar com a maior naturalidade possível. Roberto assentiu. "Entendo. O treinamento deve estar puxado." Sua voz estava calma como sempre, mas uma aura gélida pairava dentro dela. Roberto levantou-se e aproximou-se do filho. Então segurou suavemente o queixo de Mateus e o levantou. Mateus não pôde resistir e teve que encarar o olhar do pai. Roberto examinou o rosto do filho meticulosamente. O hematoma na maçã do rosto não era uma simples contusão. Era uma hemorragia subcutânea típica causada pelo impacto de um objeto redondo, provavelmente as articulações dos dedos de um punho fechado. O interior do lábio cortado já estava infeccionado. Isso não é um ferimento causado por bater em um obstáculo. Isso é uma marca clara de agressão. Roberto soltou o queixo do filho e sentou-se novamente. Em sua mente, dezenas de peças começaram a se encaixar. As frases sem força nas cartas, o jeito apressado de desligar o telefone sem conseguir falar muito. E hoje as feridas e o olhar aterrorizado do filho confirmados pessoalmente. Tudo apontava para uma única conclusão. Meu filho está sendo torturado. A raiva subiu. Ele, que tinha o coração de uma fera, achava difícil manter a razão diante do fato de que seu filho, sua própria extensão, estava sendo pisoteado. As juntas de sua mão ficaram brancas ao fechar o punho com força. Mas ele não demonstrou a raiva externamente. Ficar com raiva agora só pioraria a situação. O filho já está aterrorizado. Se ele pressionar o filho aqui, ele se esconderá ainda mais fundo em sua caverna. Roberto disse novamente com uma voz indiferente: "Se estiver difícil, fale com o pai a qualquer momento. Você não está sozinho." Com essas palavras, os olhos de Mateus ficaram vermelhos. Ele abaixou a cabeça e não conseguiu dizer nada. Aquele silêncio dizia tudo. O tempo de visita acabou e Mateus voltou para o batalhão. As costas do filho se afastando pareciam perigosamente frágeis. Os ombros caídos e os passos sem força. Parecia um prisioneiro sendo levado para o local de execução. Roberto entrou no carro, mas ficou sentado por um longo tempo sem ligar o motor. Sua mente estava cheia de raiva fria e cálculos complexos.
Ele não tinha intenção de ir ao quartel fazer um escândalo ou registrar uma reclamação na ouvidoria como pais comuns. Esse método seria apenas um paliativo e não uma solução fundamental. Poderia até tornar a vida militar do filho mais difícil. Ele tinha seu próprio método. O método de sobrevivência e punição que aprendeu na força especial mais forte do mundo por mais de 20 anos. Ele tirou o celular silenciosamente e vasculhou a agenda. Depois de descer bastante, um nome antigo chamou sua atenção. Ricardo Almeida. Um oficial das Forças Especiais do Exército Brasileiro com quem compartilhou a vida e a morte em uma poeira montanhosa no Afeganistão, onde Ricardo estava como observador internacional. Roberto havia salvado a vida dele. E agora, Ricardo Almeida era um general de exército, comandando uma das forças mais poderosas do Brasil. Roberto apertou o botão de chamada sem hesitar. O sinal tocou algumas vezes e uma voz familiar, mas com uma dignidade acrescida foi ouvida. Alô? Roberto disse em voz baixa. Há quanto tempo, general? Sou eu. O Roberto. O general Ricardo Almeida estava revisando relatórios em seu gabinete no Comando Militar do Leste. Sobre a mesa gigante, pilhas de documentos e mapas operacionais se acumulavam. Ele era o comandante de um exército com poder militar para defender uma vasta região do Brasil. Seus ombros estavam sempre pesados. Naquele momento, seu celular pessoal, e não o telefone direto da chefia de gabinete, tocou silenciosamente. Número restrito. Era raro ele receber ligações assim. Poderia ser spam, mas, como se fosse guiado por algo, ele atendeu. A voz do outro lado era baixa e calma, mas o peso contido nela fez a espinha de Ricardo gelar instantaneamente. Há quanto tempo, general? Sou eu. O Roberto. Ricardo prendeu a respiração por um momento. Roberto. Um nome que ele nunca poderia esquecer na vida. Mais de uma década atrás, nas montanhas áridas do Afeganistão, quando sua equipe de observadores foi cercada pelo Talibã e estava à beira da aniquilação, o líder da equipe da Força Delta apareceu de repente e o salvou. Ricardo, então um capitão, ficou profundamente impressionado com a capacidade de combate avassaladora e o julgamento frio dele. Após a operação, Roberto encostou-se em um veio empoeirado, limpou o suor e disse: "Você é um bom comandante. Não abandona seus homens." Aquela frase curta serviu de bússola durante toda a vida militar de Ricardo. Para ele, Roberto era mais que um benfeitor, era um objeto de respeito. Capitão Roberto, a voz de Ricardo tremeu levemente. Como conseguiu este contato? A voz do outro lado continuava sem emoção. Encontrar pessoas é minha especialidade, você sabe. Foi uma piada curta, mas sem nenhum riso. Ricardo ajeitou a postura. Roberto não teria entrado em contato apenas para um cumprimento casual. Aconteceu alguma coisa? Posso ajudar em algo? Roberto ficou em silêncio por um momento. E então foi direto ao ponto. É sobre meu filho, general. Meu filho está servindo nos fuzileiros navais agora e parece que há um problema sério dentro da unidade. Roberto listou apenas os fatos objetivos do que aconteceu na visita, excluindo ao máximo as emoções. Os hematomas no rosto do filho, seu julgamento de que eram marcas de agressão e não contusões simples, o olhar de terror do filho e o comportamento antinatural. Ele transmitiu apenas o essencial, sem excessos, como se estivesse fazendo um briefing de missão. Ricardo franziu a testa ao ouvir as palavras de Roberto. Como general, problemas de espancamento ou crueldade entre soldados não eram novidade de ontem ou hoje. Eram assuntos que subiam frequentemente pelos canais de relatório, e ele ordenava punições severas a cada vez. Mas este caso tinha um peso diferente. Não era um simples caso de irregularidade militar. Envolvia o filho de Roberto, seu salvador e um dos militares que ele mais respeitava. Onde fica a unidade? Quando Roberto disse o nome e a localização do batalhão, Ricardo pegou imediatamente outro telefone em sua mesa e ligou para o chefe de gabinete. Conecte-me agora com o comandante-geral do Corpo de Fuzileiros Navais. Diga que é um assunto pessoal urgente meu. A voz do chefe de gabinete soou confusa, mas Ricardo ordenou com firmeza.
Então falou novamente ao celular: capitão, aguarde um momento. Vou verificar pessoalmente. Pouco depois, a ligação com o almirante-comandante dos fuzileiros foi completada. Era algo muito incomum um general de exército ligar diretamente. Ricardo perguntou sem muitas explicações se ele conhecia o nome Roberto Silva. O almirante pensou um pouco e lembrou-se do nome do lendário líder da Força Delta, que era comentado como uma lenda durante os exercícios conjuntos Brasil-Estados Unidos anos atrás. Ricardo informou que o filho daquele capitão Roberto estava servindo e havia indícios de crimes militares graves. Embora, como general do Exército, ele não pudesse intervir diretamente em assuntos internos da Marinha, ele apelou fortemente como um pedido pessoal e institucional de cooperação. Almirante, esse problema não pode ser ignorado. Uma investigação rigorosa é necessária. Havia uma vontade poderosa em sua voz que ia além de um simples pedido. O almirante percebeu a gravidade. Se isso fosse verdade e vazasse, a honra de toda a corporação seria manchada. Especialmente com o pai sendo quem era. Ele prometeu a Ricardo uma investigação rigorosa. Ao terminar a ligação, Ricardo disse a Roberto: capitão, falei diretamente com o comando dos fuzileiros. Eles vão iniciar uma investigação imediatamente. Mas Ricardo parou de falar. Ele conhecia muito bem a fisiologia da organização militar. Se uma investigação oficial começasse, a unidade tentaria minimizar e encobrir o caso de alguma forma. Os agressores combinariam versões e a vítima, com medo de represálias, não diria a verdade. Acabaria com punições leves, apenas para cortar o rabo do lagarto. Roberto também sabia disso. Por isso não queria apenas uma investigação oficial. General, não preciso de procedimentos burocráticos. Eu quero a verdade. Quero saber exatamente o que aconteceu com meu filho e quem fez isso. A voz de Roberto ainda era calma, mas havia uma determinação afiada como navalha nela. Ricardo pensou por um momento. Ele entendeu a intenção de Roberto. Queria uma investigação não oficial rápida e precisa. Isso poderia estar além de sua autoridade direta na Marinha. Mas ele devia a vida a Roberto. Não era uma dívida simples, era uma dívida de sangue. Ele tomou sua decisão. Entendido, capitão. Deixe comigo. Vou resolver do meu jeito. Ao desligar o telefone, Ricardo levantou-se. Ele encarou o mapa de comando na parede do gabinete. Seu olhar não era mais o de um comandante gentil. Havia se transformado no olhar de um general feroz planejando uma operação para arrancar o coração do inimigo. Ele chamou o chefe de gabinete novamente. Chame o comandante do pelotão de investigações criminais da Polícia do Exército, P, ao meu gabinete agora. E certifique-se de que ninguém, nem mesmo você, se aproxime do meu gabinete esta noite. É uma situação de emergência. O chefe de gabinete, oprimido pela atmosfera gélida do general, prestou continência sem perguntar nada e correu para fora. Ricardo olhou pela janela. O sol estava se pondo. Uma tempestade gigante estava se formando sobre o quartel-general, onde a escuridão caía. E no centro dessa tempestade estava um general que decidiu arriscar tudo pelo seu salvador. A noite estava profunda. O alojamento dos fuzileiros navais onde Mateus estava cheio da respiração áspera e do cansaço dos soldados após um dia duro. A maioria já tinha caído no sono, mas Mateus não conseguia dormir. O rosto do pai que viu de dia flutuava diante de seus olhos. O olhar frio do pai examinando suas feridas. Ele sabia o significado daquele olhar. O pai percebeu tudo. Esse fato deixava Mateus ainda mais ansioso. Se o pai fizesse algo, sua vida militar estaria acabada. Ele não queria nem imaginar a vingança do Cabo Ferreira e do Sargento Gomes. Preferia que o tempo passasse silenciosamente assim. Foi nesse momento. O lado de fora do alojamento ficou barulhento de repente. Junto com o som de vários veículos freando bruscamente, ouviram-se os gritos urgentes da sentinela do portão. O soldado que estava de plantão abriu a porta do alojamento em pânico e gritou: todos de pé. A pé está aqui. É uma batida.
Com essas palavras, os soldados que dormiam começaram a se levantar atordoados. Enquanto se olhavam confusos, a porta do alojamento se abriu violentamente. Quem entrou não foram policiais comuns da Marinha. Eram tropas em estado de armamento completo, usando uniformes pretos táticos, capacetes balísticos, coletes e até balaclavas cobrindo o rosto. Em seus braços, o pete vermelho e preto Polícia do Exército, Investigação Criminal, era visível, acompanhado de oficiais da Polícia Judiciária da Marinha para dar legalidade à Operação Conjunta de Exceção. Era uma atmosfera assassina, como se tivessem vindo prender terroristas, muito diferente de uma ronda disciplinar comum. Um subtenente de meia-idade que estava à frente entrou no centro do alojamento. Ele olhou friamente para os soldados sonolentos e abriu um documento que tinha na mão. A partir de agora, esta unidade está sob investigação disciplinar especial por ordem direta do Comando Militar, com autorização do Comando Naval. Todos parem qualquer atividade e permaneçam em seus lugares. O contato com o exterior está terminantemente proibido. Entreguem imediatamente todos os dispositivos eletrônicos, incluindo celulares. Quem desobedecer será punido severamente de acordo com o Código Penal Militar. Sua voz era dura e fria como aço. Os agentes da PE moviam-se com disciplina impecável. Alguns bloquearam as saídas e outros revistaram os armários dos soldados recolhendo os celulares. Ninguém resistiu. Oprimidos pela presença avassaladora deles, mal conseguiam respirar. O sargento Gomes, que era o oficial de dia, correu para fora tentando entender a situação, mas os agentes o bloquearam. Ordem direta do general. Colabore. Ao ouvir ordem direta do general, o rosto do sargento ficou branco. Uma batida da PE de madrugada em uma unidade, sob ordem de um general de exército, significava uma situação gravíssima, quase de guerra. O sargento Gomes sentiu uma ansiedade instintiva. Seu olhar se voltou para Mateus e para o cabo Ferreira. O comandante da operação verificou a lista de soldados e chamou alguns nomes. Cabo Ferreira, sargento Gomes e soldado Mateus Silva. Um passo à frente. O cabo Ferreira tentou parecer calmo ao dar um passo à frente, mas seus olhos tremiam de ansiedade. O coração de Mateus afundou. É tudo por minha causa? Meu pai fez algo? Todo tipo de pensamento passava por sua cabeça. O comandante olhou friamente para os três e disse: os três serão interrogados em locais separados. É melhor virem sem resistir. Não pensem em fazer gracinha. Os agentes se aproximaram e o cercaram. Era uma atmosfera tensa, como se estivessem escoltando criminosos perigosos. O cabo Ferreira tentou protestar, mas calou a boca diante do olhar assassino do agente que o encarava. Ele intuiu. Aquilo era diferente de uma investigação comum. Algo estava muito errado. Mateus foi separado e levado para uma pequena sala de aconselhamento dentro da unidade. Na sala havia apenas uma mesa e duas cadeiras. Pouco depois, aquele comandante da operação entrou e sentou-se em frente a Mateus. Ele tirou a balaclava. Era o rosto de um veterano que passará por muitas batalhas com olhos afiados e lábios firmes. Ele olhou para Mateus sem dizer nada por um longo tempo. Mateus não aguentou o olhar e baixou a cabeça. Um silêncio sufocante se seguiu. Quanto tempo se passou? O comandante abriu a boca. Soldado Mateus, não precisa ficar nervoso. Viemos te ajudar. Mas para isso precisamos da sua ajuda. Você precisa nos dizer a verdade. Sua voz não era ameaçadora, mas carregava uma força irresistível. Mateus mordeu o lábio. O que aconteceria se dissesse a verdade? Conseguiria sobreviver ali? Tinha medo da vingança. O comandante continuou, como se lesse a mente de Mateus. Sei o que está te preocupando. Tem medo de represálias. Mas posso prometer. Se você disser a verdade, aqueles que te atormentaram nunca mais aparecerão na sua frente. Isso é garantido pessoalmente pelo general Ricardo Almeida. Ao ouvir o nome do general, os olhos de Mateus tremeram. Ele hesitou por um momento e abriu a boca com voz trêmula. É
É verdade mesmo? O comandante assentiu. Sim. Então conte agora. O que aconteceu nesta unidade do começo ao fim sem omitir nada? Naquele momento a represa pesada que oprimia o coração de Mateus desmoronou. Ele não conseguia mais segurar. Toda a tristeza, dor e humilhação que sofreu nos últimos meses explodiram de uma vez. Ele começou a contar tudo soluçando. O bullying que começou no primeiro dia. As agressões cruéis do Cabo Ferreira. A omissão e incentivo do Sargento Gomes. E seus momentos miseráveis de solidão total ali dentro. Sua história era desconexa, mas continha um registro vivo de como a alma de um jovem foi destruída. O comandante ouviu a história até o fim sem dizer nada. Em seus olhos, compaixão e uma raiva fria queimavam simultaneamente. A investigação estava apenas começando. A vergonha mais sombria de uma grande fortaleza estava prestes a ser revelada ao mundo, começando pela confissão corajosa de um soldado. Em outra sala de interrogatório, o Cabo Ferreira estava sentado de pernas cruzadas, tentando parecer relaxado. À sua frente, 2 jovens investigadores da Polícia do Exército. Ele já tinha passado por investigações assim. Sempre que surgia um problema, ele inventava uma desculpa, combinava com os colegas e tudo passava. Achava que seria igual dessa vez. O investigador perguntou folheando papéis: Cabo Ferreira, você já agrediu ou insultou subordinados na unidade? Ferreira riu com escárnio. Não, senhor. Já gritei algumas vezes para manter a disciplina, mas nunca encostei a mão. Ele mentiu com habilidade. Os investigadores apenas anotaram silenciosamente, sem muita reação. Essa atitude calma deixou Ferreira ansioso. Conhece o soldado Mateus Silva? Sim, é meu subordinado. Como era sua relação com ele? Sem problemas. Eu tentava cuidar bastante dele. A mentira saiu fácil. Mas a próxima pergunta do investigador o pegou desprevenido. Certo. Então por que o soldado Mateus declara que foi espancado habitualmente por você? O rosto de Ferreira endureceu. Aquele desgraçado já abriu o bico. Ele controlou a expressão e disse: isso não é verdade. Acho que ele está inventando para me prejudicar porque a vida militar é difícil. Esses moleques de hoje são fracos. O investigador ouviu sem interromper. Então fez um sinal para o outro investigador ao lado. Ele abriu um laptop e reproduziu um arquivo de vídeo. Na tela apareceu a imagem escura e apertada do depósito. Ferreira duvidou dos próprios olhos. No vídeo ele segurava Mateus pelo colarinho, o empurrava contra a parede e despejava insultos. O áudio não era bom, mas ouvia-se claramente: Delta Júnior o caramba. É só isso que você aprendeu com seu paizinho? A mente de Ferreira ficou em branco. Como? Quem filmou isso? O investigador disse friamente: um colega que não aguentou ver sua crueldade filmou escondido e denunciou. Temos mais alguns além desse. Quer continuar assistindo? Suor frio escorreu pela testa de Ferreira. Ele foi pego totalmente desprevenido. Não podia acreditar que alguém entre os subordinados ou colegas, que sempre lhe obedeciam, o havia traído. Agora ele não sabia o que dizer. Enquanto isso, a atmosfera na sala onde o sargento Gomes era interrogado era ainda mais hostil. Confiando em sua patente de sargento, ele manteve uma atitude arrogante no início. Vocês sabem alguma coisa sobre como gerenciar soldados para ficarem me dizendo o que fazer? O jeito da nossa unidade é esse. É tradição. Mas quem estava sentado à sua frente era um investigador veterano enviado diretamente pelo chefe da PE. Ele riu das palavras do sargento e jogou um maço de documentos na mesa. Sargento Gomes, sabe o que é isso? Seus registros telefônicos e extratos bancários. Tem registros de você falando várias vezes com os pais do Cabo Ferreira e recebendo depósitos regulares nos últimos meses. Será coincidência? O rosto do sargento Gomes ficou cinza. Ele recebia mesadas regulares dos pais de Ferreira com o pedido de cuidar bem do filho. Por causa desse dinheiro, ele fechava os olhos para as atrocidades de Ferreira. Era corrupção passiva clara. O investigador continuou pressionando.
Também detectamos indícios de que você desviou verba operacional da unidade para uso pessoal. Até na comida dos soldados você mexeu. Essa é a tradição que você fala? O sargento não conseguia dizer mais nada. Seus crimes eram revelados um após o outro. A omissão da tortura era apenas o mais leve dos crimes que ele cometeu. Conforme o tempo passava, as salas de investigação enchiam-se com os gritos e desculpas daqueles que desmoronavam. A força-tarefa controlou a unidade inteira em uma noite e identificou todos os soldados e oficiais envolvidos. Outros soldados vítimas que inicialmente mantinham a boca fechada começaram a falar um por um, encorajados pelo testemunho de Mateus e pela promessa de proteção da P. Seus depoimentos eram horríveis. Os atos cruéis cometidos por Ferreira e seu grupo ultrapassavam a imaginação em sadismo. Testemunhos foram registrados e provas como fotos e vídeos foram asseguradas. Ao amanhecer, o comandante da companhia, capitão, e o comandante do batalhão foram convocados. Eles disseram que não sabiam de nada, mas os investigadores questionaram suas responsabilidades por negligência e prevaricação ponto a ponto. Enquanto coisas terríveis aconteciam na unidade, o que vocês estavam fazendo? Assinando papéis, indo para jantares? Ficou claro que a complacência e irresponsabilidade deles criaram os monstros. Toda essa situação estava sendo reportada em tempo real ao general Ricardo. A expressão dele ficava cada vez mais rígida ao receber os relatórios. A unidade estava podre além da imaginação. Não era apenas um desvio de alguns soldados. Era um problema estrutural que combinava corrupção de oficiais, incompetência e violência sob o nome de tradição errada. Ele precisava tomar uma decisão. Encobrir o caso silenciosamente punindo apenas os envolvidos? Ou aproveitar a oportunidade para arrancar a raiz dos maus costumes impregnados em seu comando? Ricardo olhou pela janela. O dia amanhecia. Ele pegou o telefone e ordenou ao chefe de gabinete: convoque uma reunião com todos os comandantes sob minha jurisdição hoje de manhã. Sem exceção. E deixe a assessoria jurídica e a inspetoria de prontidão. Hoje será um dia muito importante para o nosso exército. Em sua voz havia a determinação fria de um cirurgião prestes a realizar uma grande operação. A pequena onda iniciada pela dor de um jovem estava se tornando um tufão gigante para sacudir todo o meio militar. O ar na sala de reuniões do comando estava gelado. Generais de divisão, de brigada e coronéis comandantes de regimentos estavam sentados ao redor da mesa gigante. Todos olhavam para o general Ricardo com expressões tensas, sem saber o motivo da convocação repentina. Ricardo ficou no púlpito e olhou lentamente para os comandantes. Seu olhar estava cheio de uma frieza cortante. Sem preâmbulos, ele resumiu o que aconteceu na unidade de fuzileiros na noite anterior. Com a devida vênia da Marinha, ele usou o exemplo para suas tropas do Exército. Espancamento habitual, suborno de sargentos, desvio de verbas e a ignorância total dos comandantes. Quanto mais ele explicava, mais pesado ficava o ar. Alguns comandantes suspiraram aliviados pensando que era problema da Marinha, mas a próxima frase de Ricardo destruiu essa complacência. Vocês acham que isso é problema só deles? Eu não penso assim. Isso é uma doença que afeta todas as nossas forças armadas e é responsabilidade de todos aqui. Sua voz ecoou pela sala. Ricardo continuou: a partir de hoje, ordeno uma inspeção especial em todo o comando militar. Sem prazo para terminar. Continuaremos até arrancar a raiz. Não haverá santuários. De soldados a oficiais generais, ninguém é exceção. A sala começou a murmurar. Inspeção especial por tempo indeterminado em todas as unidades. Era praticamente uma declaração de guerra. Um general de divisão mais velho falou cautelosamente: General, claro que as irregularidades devem ser erradicadas. Mas uma inspeção total pode prejudicar a manutenção da prontidão de combate. O treinamento normal ficará difícil. Ricardo encarou friamente. General, acha que é possível manter a prontidão de combate com subordinados apodrecendo por dentro? Como um exército onde soldados morrem nas mãos de colegas antes mesmo de lutar contra o inimigo pode defender o país?
A verdadeira força de combate vem da confiança e do orgulho no coração dos subordinados. Sua repreensão silenciou a sala novamente. Ricardo projetou na tela as provas obtidas na noite anterior. Fotos de corpos com hematomas, vídeos de tortura, confissões e registros de corrupção. Os comandantes não conseguiam fechar a boca de choque. Era uma realidade terrível que poderia estar acontecendo em seus próprios quartéis. Não quero mais subir relatórios vergonhosos para Brasília. Vou espremer todo o pus do nosso comando nesta oportunidade. Se alguém tiver que perder a farda nesse processo, mesmo que seja eu, aceitarei de bom grado. A declaração de Ricardo foi solene. Ele apostou seu cargo e honra. A reunião acabou e o comando começou a se mover como um paciente na mesa de cirurgia. A inspetoria e a polícia do exército receberam poderes absolutos de Ricardo. Eles se espalharam pelas unidades como caçadores de câncer. Uma linha direta, disque denúncia anônima foi instalada e entrevistas individuais com todos os soldados começaram. Os resultados foram mais terríveis do que o imaginado. A caixa de Pandora foi aberta. Dezenas de casos de agressão, assédio, extorsão e corrupção de oficiais surgiram. Era um pacote completo de podridão. Em uma unidade, veteranos obrigavam recrutas a participar de jogos de azar online ilegais. Ricardo cerrava os punhos ao ler os relatórios. Sentia profunda vergonha. Roberto ouviu todo esse processo de Ricardo. Ele agradeceu, mas fez um pedido. Começou com meu filho, mas não pode parar aqui. Salve as outras vítimas. Não deixe nenhum soldado injustiçado para trás. Ricardo assentiu. Sua reforma não era mais apenas por causa do filho do capitão Roberto. Tornará-se uma guerra santa para recuperar a honra do nome soldado e pelos inúmeros filhos que sofriam em silêncio. A inspeção especial desencadeou uma guerra interna invisível. De um lado, a equipe de inspeção e as vítimas, do outro, os agressores e a cadeia de comando que tentava encobrir seus erros. A resistência foi forte. O comandante do batalhão original mobilizou seus contatos na sede para criticar Ricardo por excesso de rigor e interferência entre forças. A notícia se espalhou na rede interna militar intranet. Ricardo foi rotulado por alguns como um general arrogante. A resistência interna era um cartel gigante de corporativismo. Ricardo ficou isolado. O Ministério da Defesa começou a expressar preocupação com a estabilidade das tropas. Mas Ricardo não recuou. Ele decidiu jogar alto. Usando sua autoridade, decidiu vazar parte dos fatos graves para a imprensa. Era uma aposta perigosa. Mas ele precisava da força da opinião pública. Ele passou dados para um jornalista de confiança. Dias depois, a manchete de um grande jornal estampava: o choque da violência nos quartéis, as lágrimas dos filhos com hematomas. O impacto foi tremendo. As fotos com tarja de Mateus e outros soldados causaram comoção nacional. A internet ferveu e o site do Ministério da Defesa travou com exigências de punição. Políticos reagiram. A oposição pediu uma CPI, a situação forçou o alto comando a apoiar a reforma de Ricardo para não ser engolido pela crise. A inspeção de Ricardo ganhou legitimidade. Enquanto isso, Roberto agia nas sombras. Ele sabia que Ricardo lutava uma batalha difícil. Ele usou suas habilidades de inteligência da Força Delta e sua rede de contatos. Contatou ex-colegas da inteligência brasileira que agora estavam no setor privado. Pediu informações sobre as forças que resistiam a Ricardo nos bastidores. Ele gastou dinheiro e influência sem dó. Dias depois, Roberto tinha um dossiê. Identificou um general Nogueira do Departamento de Logística que liderava a resistência para proteger seus esquemas de fraude em licitações. Roberto decidiu agir pessoalmente. Descobriu que Nogueira se encontrava com uma amante em um apartamento de luxo comprado com dinheiro sujo. Roberto esperou no estacionamento. Quando Nogueira entrou no elevador, Roberto entrou junto. General Nogueira? Perguntou Roberto. O general estranhou. Roberto entregou um envelope.
Dentro, fotos dele com a amante e extratos de contas offshore. Nogueira empalideceu. Quem é você? Roberto disse baixo, olhando nos olhos dele. Sou alguém que sabe tudo o que o senhor fez. Você tem duas opções: continuar resistindo e perder tudo, saindo desonrado e preso. Ou confessar tudo ao general Ricardo Almeida e pedir clemência. Decida até amanhã de manhã. Roberto saiu do elevador calmamente. No dia seguinte, Nogueira ligou para Ricardo confessando tudo. A confissão dele foi o dominó que faltava. A corrente de corrupção quebrou. Dezenas de oficiais foram afastados ou presos. Foi o maior expurgo na história recente do comando. Enquanto isso, Mateus se recuperava no hospital militar. Ele percebeu que sua dor não foi em vão. Ele não era mais uma vítima fraca, mas o primeiro a ter coragem de falar. O orgulho reacendeu em seu peito. O julgamento dos agressores aconteceu. O cabo Ferreira foi condenado à prisão no presídio militar e expulso. O sargento Gomes, com acusações de corrupção somadas, teve pena ainda maior e perda de patente. Os comandantes omissos foram punidos. Mateus testemunhou no tribunal com firmeza. Ao terminar, olhou para o pai na plateia, que assentiu levemente. Após o julgamento, Mateus foi transferido para uma unidade modelo, escolhida por Ricardo. Lá, o ambiente era de respeito. Mateus terminou seu tempo de serviço de cabeça erguida, curando suas feridas e ajudando os novatos. Tempos depois, Mateus deu baixa. Permissão para desincorporar pai. Roberto o abraçou. Bom trabalho, filho. Alguns dias depois, Roberto e Mateus jantaram na casa do general Ricardo, agora promovido e indo para o Estado-Maior Conjunto em Brasília. Ricardo entregou a Mateus uma medalha de honra não oficial. Isso é pela sua coragem. Mateus voltou à vida civil, mas mudou seus planos. Não queria mais carreira militar. Entrou na faculdade de Direito. Queria ser um advogado para defender os injustiçados como ele foi. Roberto apoiou totalmente. Anos se passaram. Ricardo continuou reformando o exército. Roberto viveu sua aposentadoria em paz. Mateus se tornou um advogado brilhante. Um dia, Mateus recebeu uma ligação de um amigo cujo irmão sofria abusos no quartel. O sistema ainda tinha falhas. Mateus assumiu o caso. Com a ajuda dos bastidores do pai e a influência de Ricardo, eles lutaram novamente. Mateus fundou um escritório chamado O Escudo, especializado em direito militar e direitos humanos. Eles conseguiram aprovar uma lei no Congresso reformando a justiça militar para crimes contra a vida. Na galeria do Congresso, os três homens se abraçaram chorando quando a lei passou. O epílogo: Ricardo se aposentou. Roberto viajava com a esposa. Mas recebeu um chamado. Uma médica brasileira, filha de um antigo informante, foi sequestrada no Oriente Médio. Roberto, mesmo velho, montou uma equipe de veteranos e foi resgatá-la extraoficialmente. Voltou com alguns arranhões, mas com a missão cumprida. A cena final: os três amigos pescando em um rio tranquilo no interior. Mateus recebe uma ligação da esposa. Seu filho pequeno, chamado Forte, o espera. Eles caminham de volta para casa sob um pôr do sol glorioso.